O Banco Central acaba de elevar a taxa Selic para o patamar mais alto dos últimos 20 anos. Desde o dia 19 de julho de 2006, você não viu uma Selic tão elevada quanto essa daqui. Talvez esse seja o vídeo mais importante do canal da Finclass. Desde que a gente começou a gravar vídeo, desde que a plataforma nasceu 4 anos atrás. Que a gente tá, né, conforme você viu aqui, no patamar mais alto da Selic das últimas 2 décadas. E isso significa que estamos vivendo um dos períodos mais férteis para você fazer bons investimentos e garantir altas taxas de retorno em várias classes de ativos. Renda fixa, fundos imobiliários e ações. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente o quanto você pode ganhar de dinheiro nessas classes de investimentos e como você pode ganhar dinheiro com tudo isso que está acontecendo. Eu separei esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira, por que a Selic ela chegou nesse patamar, né, tão alto? E será que ela vai continuar subindo? Isso a gente vai responder na primeira parte do vídeo. Segundo, como a inflação prejudica principalmente você, investidor ou investidora. Eu vou te mostrar como a inflação é extremamente prejudicial, ó, seu bolso. E o terceiro e mais importante, vou até colocar em vermelho aqui, como você vai ganhar dinheiro com ações, com fundos imobiliários e como você vai ganhar dinheiro com renda fixa. É lógico, se assistir esse vídeo até o final e entender qual que é a mecânica de todas essas classes de ativos e como a tal da taxa Selic influencia esses caras. Então, primeiro ponto, por que a Selic subiu para o patamar mais alto desde 2006? A gente precisa entender que a Selic sobe para controlar a inflação. Esse é o principal objetivo dela. Vamos olhar então como que fechou a inflação do ano de 2005, ou seja, anterior ao ano de 2006, que a Selic subiu lá para o patamar de 15%. Em 2005, a inflação, medida pelo indicador oficial IPCA, fechou em um patamar de 5,69%. Nos últimos 12 meses, encerrados agora em abril de 2025, a inflação, medida pelo IPCA também, foi de 5,48%. Ou seja, um patamar bem semelhante com o que a gente tinha naquela época. Só que tem uma pequena diferença que talvez torne o Banco Central dessa época aqui ainda mais rígido no combate à inflação. O fato é que aqui a meta de inflação do Banco Central era de 4,5%. Além de ser mais alta do que a meta de hoje, 3%, ela poderia oscilar 2 pontos percentuais para cima ou 2 pontos percentuais para baixo. Então, o que a gente chama de banda, as bandas da meta de inflação iam de 2% até 6,5%. Hoje o Banco Central tem uma tarefa muito mais difícil. Além do centro da meta ser mais baixo, essa banda de oscilação também é menor, é de 1,5 ponto. Ou seja, a inflação no Brasil tem que ficar entre 1,5% a 4,5%. Aqui o Banco Central até poderia dizer, poxa, a inflação está acima da meta, né? A inflação foi acima da meta em 2005, mas ela está dentro da banda, então não tem grande problema. Aqui não, o Banco Central está observando uma inflação acima da meta, então é normal que a nossa autoridade monetária, que tem que proteger o poder de compra da nossa moeda, controlando a inflação, fale, não, eu vou subir a taxa Selic para que a inflação volte para dentro desse patamar aqui. A próxima pergunta é, Gui, a Selic subiu para esse patamar, né, mais alto dos últimos 20 anos. Será que ela vai continuar subindo? Bom, do meu ponto de vista, se subir é só um pouquinho a mais. Porque algo que aconteceu em 2006, algo que aconteceu em 2016, 2015, também está acontecendo agora. Que é o quê? Uma redução ou um mínimo controle das chamadas expectativas de inflação. O que é isso, Gui? É o quanto os investidores e os economistas esperam de inflação para os próximos anos. No final de março, os investidores esperavam para o Brasil uma inflação perto de 7% para os próximos 10 anos. Nas últimas semanas, essa expectativa caiu bem, caiu para um patamar de 6%. Você fala, caraca, Gui, mas ainda tá alto. É um sinal de que a política monetária, a taxa de juros, está fazendo o seu trabalho. Outro ponto, a gente não vai olhar só os investidores, a gente vai olhar também quem? Economistas. E esses caras aqui, as expectativas desses caras estão um pouco mais controladas. Há poucas semanas atrás, esses caras aqui esperavam para o ano de 2025 uma inflação perto de 6%. Hoje eles estão projetando uma inflação mais perto de 5,5%. E não só para 2025, para 2026 e para 2027, o cenário também está um pouco mais comportado. Eles estão esperando aqui uma inflação perto de 4,5% e já está parada faz algum tempo. E aqui em 2027 estão esperando uma inflação perto de 4%. As expectativas de inflação pararam de piorar nas últimas semanas e começaram a mostrar uma queda, o que é importante para o Banco Central falar, ó, calma aí, vou dar um tempo para olhar e ver se essas expectativas caem ainda mais. Minha opinião é que a gente pode já ter visto o fim do ciclo
ciclo de alta de juros. Se não vimos, o Banco Central pode dar mais uma alta pequena da taxa Selic. E é justamente o fim do ciclo da alta da taxa da Selic que marca um dos melhores momentos para você comprar renda fixa, ações e fundos imobiliários, e a gente vai continuar entendendo isso aqui. Eu quero te mostrar um negócio aqui que você nunca ouviu falar. Como a inflação prejudica você, investidor ou investidora. E para deixar isso bem claro, eu criei 4 cenários diferentes. Nesses 4 cenários, a gente vai estar falando da mesma pessoa. Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês e que poupa e investe R$1.000, 20% da sua renda. Em todos esses 4 cenários, a taxa de retorno dos investimentos dessa pessoa é a mesma, 12%. 12% aqui, 12% aqui e aqui. Vou colocar só para você não esquecer, hein? Só que a gente vai mudar uma única coisa, que é a taxa de inflação em cada um desses cenários. Nesse caso aqui, a gente vai estar falando de uma inflação média anual de 4%. Aqui, de 6%. No cenário 3, vamos falar de uma inflação de 7%. E aqui, de 8%. Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, investe 20% da sua renda, ou seja, R$1.000, em quanto tempo ela vai acumular um patrimônio suficiente para arcar com todas as suas despesas fixas, ou seja, R$4.000 por mês? Quanto tempo ela vai levar para chegar na sua independência financeira? Essa pessoa vai levar 24 anos. Nesse cenário aqui, ó, o Banco Central minimamente controlou bem a taxa de inflação, tá em 4%, uma média significativamente baixa para aqui para o Brasil. Só que nesse outro cenário, o Banco Central, o governo, seja lá quem for, ele foi mais leniente com a inflação, ou seja, a inflação é um pouco mais alta, não tem muitos problemas, né? Pô, 2% a mais ao ano, não tem problema, o que importa é crescer mesmo e vambora. Só que olha só, esse pequeno aumento de 2% na inflação faz com que a mesma pessoa, ganhando a mesma coisa, poupando exatamente o mesmo percentual da sua renda, chegue na independência financeira em 28 anos. 4 anos a mais do que ela levaria aqui nesse caso. Mas não para por aí. Por quê? Porque essa piora, ela não é linear, ela é exponencial. Se o Banco Central fala 6%, não tem problema, pode ser um pouquinho mais, pode ser de 7%, tô tranquilo, o que importa é crescer. O que é que vai acontecer com você, investidor ou investidora? Não vai levar mais 24 ou 28 anos. Você vai levar 31 anos para chegar na sua independência financeira. São 7 anos a mais do que ter um Banco Central ou um governo que se preocupe com a inflação. 7 anos a mais, trabalhando, poupando, investindo, se privando de lazer, de viagem, de passar um tempo com a família, com amigos, de mudar para o interior, ter uma vida mais tranquila. É muito prejudicial para a população e, lógico, para você também que investe. E se a inflação, Gui, for de 8% nos próximos anos? O prazo para você chegar na independência financeira vai ser de 34. Quase 35 anos. Estamos falando aqui, ó, nesse cenário, que você ficaria 10 anos a mais para chegar na mesma coisa, a sua independência financeira. Então, a inflação prejudica e muito o investidor e investidora. É por isso, talvez, que nas últimas décadas no Brasil está tão difícil chegar na sua independência financeira. Porque tem um carinha aqui, ó, que é essa inflação, que ela tá bem mais perto desse patamar aqui nas últimas décadas, entre 6% e 7%. Se estivéssemos mais perto daqui, ó, com certeza, a sua vida financeira, o seu patrimônio, os seus investimentos, o meu, de todo mundo que tá nessa sala e nos assistindo, estaria muito mais encaminhado para a independência financeira do que a gente efetivamente está. Se a gente pegasse aquela inflação lá dos últimos 12 meses, tá perto de 5,5%, estamos falando chegar numa independência financeira, aquela mesma pessoa, em mais ou menos 27 anos. Só que olha o grande ponto aqui. Se o Banco Central cumprisse a sua meta de ter uma inflação de 3%, você, todo mundo que poupasse e investisse 20% da sua renda, chegaria na independência financeira em quanto tempo? 23 anos. A leniência do governo, dos deputados, dos senadores, do Banco Central, seja lá quem for, com a inflação, está nos causando uma perda de 4 anos na nossa independência financeira. Bizarro, né? Então, a próxima vez que alguém falar assim, pô, inflação não importa pra nada pra você que poupa e investe, você lembra desse cálculo aqui e fala, importa sim, velho. Isso aqui significa 4, 5, 6, 7 anos a mais na minha jornada para a independência financeira. Então importa muito. E agora eu quero te mostrar como a grandíssima taxa Selic, a mais alta dos últimos 20 anos, impacta os nossos investimentos. E para isso, eu preparei uma planilha que vai te mostrar exatamente quanto você pode ganhar e como você pode ganhar com renda fixa, ações e fundos imobiliários. Vamos começar por onde? Renda fixa. Dá para ganhar dinheiro com qualquer investimento em renda fixa? Lógico, dá para ganhar, mas nesse momento de taxa Selic bem elevada, onde dá para você
você ganhar grana mesmo, são esses dois carinhas aqui, ó, pré-fixados e IPCA+. Aqueles caras que, ó, apresentam chacoalho de preço, que a gente chama de volatilidade. Como é que funciona um título pré-fixado, Gui? Todo título público pré-fixado, ele vale R$1.000 no vencimento, que eu coloquei aqui na planilha. Mas e pra gente chegar no valor dele hoje, Gui, que é esses 449, o que acontece? O que a gente faz? A gente sabe, esse exemplo aqui, ó, que ele vence em 7 anos e que o valor dele no vencimento é de R$1.000. Se eu pego R$1.000 e desconto 14,25, que é a taxa de juros aqui, ó, quanto que ele vale no ano 6? R$875. Se eu desconto mais 14,25 desses 875, quanto que ele vale no ano 5? 766. No ano 4, faço a mesma coisa. No ano 3, no ano 2, no ano 1, ele vai valer R$449,64. Beleza, Gui, mas o que é esse percentual aqui, ó? É o quanto você espera de retorno com esse investimento. Você comprou um título pré-fixado, paga R$449 no ano 1. No ano 2, passado um ano, ele rendeu 14,25, ele vale R$513. No ano 2, ele rendeu mais 14,25. Dá um retorno acumulado, como é juros composto, de 30,53. Depois, mais 14,25. Como é juros composto, dá um retorno acumulado de 49,13. Depois, 14,25. Então aqui você consegue ver efetivamente qual que é o retorno percentual tendo comprado esse cara a 449 aqui no ano 2, 3, 4, 5 e 6. Mas até agora eu não entendi por que essa taxa de juros aqui vai fazer com que eu ganhe dinheiro. Então, supondo que você comprou esse pré-fixado a 14,25. Dá uma olhada aqui, ó. Ele vale 449. A taxa desse cara caiu para 10%. Vamos ver o que acontece com o preço dele em todos os anos? Se isso acontecesse de um dia para o outro, ele ia sair de 449 e iria para 564. Você ia ter uma valorização, ó, de 25%. Isso em um dia, se isso acontecesse um dia depois da compra. Só que se isso acontecesse, Gui, um ano depois, ou seja, no ano 2, que eu comprei esse ativo de renda fixa, você teria um retorno de 38%. Veja que é muito mais do que os 14,25 que você achou que teria ao comprar aquele título de renda fixa. Se isso acontecesse no ano 3, Gui, você teria um retorno de 51,90%. Muito maior do que você esperaria. Por que isso acontece, cara? Porque você comprou um pré-fixado a uma taxa elevada e ao longo do tempo, essa taxa caiu. Esse ganho que você tem adicional àquela taxa que você comprou, de 14,25, é o que a gente chama de ganho de marcação a mercado. É aqui que você pode ganhar dinheiro de verdade, com pré-fixado e com indexados à inflação, que são os IPCA+. Pô, Gui, mas esse é o máximo de retorno que eu posso ter com esses caras? Não. Você pode ter um retorno muito maior, dependendo de qual investimento pré-fixado ou IPCA+ você comprar. Quanto maior o prazo de vencimento, maior esse potencial de ganho quando essa taxa de juros aqui, ó, cair. Quanto a gente está falando, mais ou menos? Em 2016, um título IPCA+, de longo prazo, que venceria ali em 29 anos, que era o IPCA 2045, estava sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 7,5%, mais ou menos. 4 anos depois, esse ativo tinha se valorizado mais de 300%. Porque as pessoas compraram ele numa taxa elevada e venderam ele em uma taxa bem mais baixa. Percebe uma coisa com o patamar de hoje? Tesouro IPCA 2050 está muito próximo dessa taxa de IPCA mais 7,5%. Por que isso acontece? Porque nós estamos com a taxa de juros aqui, ó, no patamar mais alto das últimas 2 décadas. Esse tipo de ganho aqui, ele não acontece só na renda fixa, também acontece nos fundos imobiliários. E a gente vai ver isso agora. Ô Gui, eu não sei como é que chega no valor de uma cota de um fundo imobiliário, que negócio complicado, não consigo entender. É simples pra caramba e eu vou te explicar agora como isso acontece. Um fundo imobiliário, ele paga dividendo. Todo mês lá, ele paga um dividendo. Vamos supor, nesse caso aqui, ó, que o dividendo, ele seja de R$100 mil por ano. R$100 mil no ano 1, R$100 mil no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Como é que a gente chega no valor justo desse fundo imobiliário? A gente vai fazer justamente o que a gente fez com o título de renda fixa. Só que nesse caso, a gente vai descontar a taxa em cima do dividendo. Então, R$100 mil que eu vou receber daqui a um ano, quanto que ele vale aos olhos de hoje? Eu tenho que pegar esse 100 mil e descontar 14,25% ao ano. Quanto que vai valer? 87 mil. Esses 100 mil aqui, em 2 anos, eu faço o quê? Desconto 14,25 para o ano 1 e 14,25 para trazer ele para o valor de hoje. Quanto que ele vai valer então, aos olhos de hoje? 76 mil. Ano 3, mesma coisa. 14,25, 14,25, 14,25. Quanto que ele vale então aos olhos de hoje? 67 mil. Faço isso de maneira sucessiva e somo todos esses valores aqui, ó.
ele vai me dar o que a gente chama de valor patrimonial de um fundo imobiliário. Ou seja, qual que é o valor justo do fundo imobiliário com essa taxa de juros aqui. A gente vai somar toda essa linha aqui rosinha para valer R$425 mil. Se esse fundo imobiliário tem 10 mil cotas distribuídas, a gente vai dividir, né? 425 mil por 10 mil cotas. O valor, a cota patrimonial vai ser de R$ 42,56. Mas como é que o fundo imobiliário ele vai ser beneficiado por uma queda futura da taxa Selic? E se a taxa Selic, em determinado momento, estiver em 10%? O que vai acontecer com o valor da cota desse fundo imobiliário? Subiu para 48. Por que subiu para 48, Gui? Porque você descontou todos os dividendos a uma taxa menor. O valor justo do fundo imobiliário como um todo hoje é muito maior e dividido pelo número de cotas dá um valor muito mais alto. Você teria uma valorização fora os dividendos do período de 14,40%. Ah, Gui, é pouco. Será que é pouco? Aqui a gente está falando só dos dividendos de 7 anos. A gente precisa lembrar que isso leva em conta dividendos dos próximos 15, 20 anos. Então, o potencial de valorização seria ainda maior. Aí você deve estar se perguntando, mas pô, Gui, essa taxa Selic ela nunca vai cair, cara. O Brasil hoje está muito lascado. Eu escutava exatamente a mesma coisa no final de 2015, que a taxa Selic no Brasil nunca ia cair, quando a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Passou 12 meses, o que aconteceu? A taxa Selic efetivamente caiu. Hoje a gente tem um cenário muito similar. E detalhe, os economistas e investidores já esperam que a Selic volte a cair no final desse ano, ou no mais tardar, no ano que vem. Ou seja, apesar de estarmos perto do fim do ciclo de alta da taxa Selic, os bons investidores já estão olhando quando a taxa Selic vai cair. É isso que você tem que olhar e é para isso que você tem que se posicionar. Como, Gui? Com pré-fixados indexados à inflação, com bons fundos imobiliários e, lógico, com boas ações. Como essa taxa Selic também impacta as ações? Sabe como é que é o valor? Como é que se calcula o valor justo de uma ação? Fiz exatamente a mesma coisa aqui. Como é que funciona? O analista de investimentos, ele vai e observa o lucro de uma empresa em um determinado ano. E ele faz todas as projeções dele, estimando o lucro para os próximos anos. Só que, poxa, R$5 mil de lucro daqui a 5 anos não é equiparável a R$5 mil de lucro daqui a um ano. Ele tem que fazer uma coisa, um ajuste. Que ajuste é esse? Descontar os lucros dos próximos anos pela taxa de juros. Ele faz exatamente isso nessa linha de baixo. Então ele pega esses R$5 mil daqui a 7 anos, desconta por essa taxa de juros de 14,25 para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quanto que vale esse lucro aqui, 5 mil? Daqui a 7 anos, aos olhos de hoje, R$ 1.967. Somando todo esse lucro estimado aqui, ó, a gente chega no valor justo de uma empresa. Esse é o processo que os analistas chamam de valuation. Você fazer exatamente isso daqui. Então essa empresa hoje vale R$ 21.278. Se tem 1.000 ações dela negociadas em bolsa, qual que é o valor da ação? 21 mil dividido por 1.000 dá R$ 21,28. Ô Gui, legal. E se a taxa de juros cair, ó? Vamos pensar aqui. A gente não vai mudar nada o lucro da empresa. Nada. A empresa vai ser exatamente a mesma nos próximos 10, 15, 20 anos. Simplesmente uma coisa vai acontecer. A taxa de juros vai cair. Para quanto? Vamos colocar um cenário otimista aqui, só para a gente entender como é que impacta o preço da ação? Para 8%. Se a taxa de juros cai para 8%, nesse nosso modelinho muito simples, você teria uma valorização 22%. Detalhe, o lucro dela continuou o mesmo. É a mesma empresa. Só uma coisa aconteceu. A taxa de juros estava nas máximas das últimas 2 décadas, voltou a cair. Junto com isso aqui, ó, queda da taxa de juros, o que pode acontecer? Uma empresa pode lucrar mais. E se ela crescesse o lucro dela em 20%? Fosse para R$6 mil? O que poderia acontecer de valorização? Um aumento de 46% no valor da ação. Ou seja, estamos vivendo hoje um momento histórico que ninguém que investe há menos de 20 anos conseguiu capturar. Eu não investi há 20 anos atrás. O momento que a gente está vivendo hoje é o melhor momento para se investir em ativos de risco das últimas 2 décadas. Nem você investir nessa época. O momento que a gente está vivendo hoje é histórico para quem quer comprar bons fundos imobiliários, boas ações e bons ativos de renda fixa. Se você investir bem, você pode criar um grau de riqueza muito relevante nos próximos anos. Ah, Gui, isso vai acontecer nas próximas 2 semanas? Nos próximos 6 meses? Não. Mas enquanto esse ciclo de queda da taxa de juros se maturar, esse tipo de retorno e ainda maior vai acontecer com seus investimentos. Lógico, se você souber investir nas ações, fundos imobiliários e ativos de renda fixa da maneira correta. Olha só, a última vez que a Selic chegou num patamar similar foi lá em 2016. 4 anos depois, o CDI, que é um investimento conservador, uma mão com açúcar, trouxe um retorno de 50%. Só que olha só, teve ativo de renda fixa que trouxe um retorno de mais de 300%. Tem ação na nossa carteira que trouxe um retorno de mais de 350%. E teve fundo imobiliário que está na nossa carteira que
trouxe um retorno no mesmo período, ó, que o CDI trouxe isso aqui, de mais de 160%. Se você hoje souber aproveitar o momento, você pode mais do que duplicar o dinheiro investido. Você pode quadruplicar o dinheiro investido nas ações certas e nos ativos de renda fixa corretos. Por isso, se você quer aproveitar ao máximo o momento histórico que a gente está vivendo, hoje você precisa assinar a plataforma da Finclass e conferir a nossa carteira recomendada, montada por mais de 15 analistas de investimentos profissionais. São 15 pessoas procurando as melhores oportunidades no mercado de ação, renda fixa, fundo imobiliário, investimentos internacionais e criptoativos todos os dias para você. Se você quer esse tipo de oportunidade, clica no link e conheça a nossa plataforma. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.